Muito bom dia a todos. Uma reunião extraordinária com um ponto único, grandes opções do Plano Orçamento e Mapa de Pessoal 2020. Agradeço esta tolerância de 10 minutos, mas tive que estar ali na apresentação de um projeto da Eurocidade que está a acontecer na Casa do Sal, que estão o Sr. Presidente de Ayamonte, Universidade do Algarve e outras entidades parceiras do projeto, o primeiro projeto da Eurocidade com financiamento Interreg. E, portanto, agradeço essa compreensão. Alguma questão? Penso que não há período antes da ordem do dia. Há uma questão. Só favor. Antes de mais, bom dia a todos. E a questão prende-se com uma declaração de protesto, que eu quero que fique anexa à ata e que vou ler. É inadmissível como é que os senhores vereadores da oposição foram tratadas novamente nesta matéria em relação ao orçamento, o plano e orçamento. É lamentável que nos seja enviado às 23h59 de dia 28 mapas, que não foi o orçamento, o mesmo só chegou já fora de qualquer prazo, no dia 29 às 13 horas e 5 minutos. É lamentável a forma como nos tratam, como nos têm tratado, que não tivemos possibilidades de analisar na íntegra um documento estratégico, um documento de tanta importância para o nosso Conselho. Por isso, vamos deixar a declaração de protesto que vamos ler. As vereadoras eleitas na lista do Partido Socialista pertencentes a este órgão do município, Célia Brito e Vera Martins, no âmbito das suas atribuições e competências, enquanto membros da oposição deste órgão deliberativo e em presença do não cumprimento por parte do Executivo Camarário do disposto no Regimento Municipal publicado no site do município, à data da entrega da convocatória, no artigo 3º das reuniões extraordinárias, ponto 4, da convocatória devem constar de forma expressa e especificada os assuntos a tratar na reunião, o que não se verificou, pois a convocatória que foi recebida é omissa em relação às matérias a tratar hoje na reunião de Câmara Municipal Extraordinária. Ainda o artigo 5º, ordem do dia, ponto 3 e 5, alude que a ordem do dia de cada reunião, o texto das propostas agendadas, bem como os documentos de estudo e de apoio, serão disponibilizados aos vereadores por correio eletrónico, com antecedência mínima de 2 dias úteis sobre a data de início da reunião. Este foi o documento que foi aprovado ultimamente e que ainda não está publicitado no site do município. Portanto, e só podem ser objeto de deliberação os assuntos incluídos na ordem do dia da reunião. Nesta matéria, temos a aferir que não nos foi enviada a ordem do dia e respectivas propostas e somente recebemos pelo Sr. Dr. Paulo Simão a proposta de orçamento para 2020 no dia 28/10, às 23h59, resumindo-se a mapas. O envio do documento completo relativamente ao orçamento só ocorreu no dia 29, como já havia referido, pelas 13h05, fora de qualquer prazo possível, como refere o ponto 5 do artigo 5º, acima mencionado, que só podem ser objeto de deliberação os assuntos incluídos na ordem do dia da reunião. Apesar de a 14 de junho de 2019 ter sido aprovado novo regimento, este também não foi respeitado, não foi devidamente publicitado e é omisso em relação ao prazo de entrega dos documentos de proposta de orçamento, o que remete para o artigo 22º, casos omissos. No omisso regulam as disposições legais e regulamentares aplicáveis. Ainda a Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, no artigo 51, convocação ilegal de sessões ou reuniões, diz-nos: a ilegalidade sob convocação das sessões ou reuniões só se considera sanada quando todos os membros do órgão compareçam e não suscitem oposição à sua realização. Perante as situações acima descritas, cabe-nos tecer algumas considerações que vão pautar a nossa tomada de posição. Parece-nos, no mínimo, uma falta de respeito para com as vereadoras da oposição, para com os castro-marinenses que se aceita uma reunião extraordinária, ao que parece para discutir assuntos tão delicados e estratégicos para o nosso Conselho, merecedores de tempo de análise, quando nos é dado cerca de dia e meio, desrespeitando o consagrado na lei. Mas, quando, de acordo com o Estatuto do Direito da Oposição, se viola o número 3, o número 4 do artigo 5º, negando o direito da oposição ser ouvida,
sobre as propostas dos respectivos orçamentos e planos de atividade. Assim, os direitos assistidos aos eleitos locais e à população em geral não podem ser colocados em causa pela má organização e consequente má gestão do município, porque agora não foi culpa da oposição. Vivemos no reinado do quer posse e mando, agora com a maioria obtida nas últimas eleições, onde continua a primar o desrespeito pela lei, pelos vereadores, pela população e pela democracia. Sempre que decidimos sobre qualquer matéria, temos sempre presente a melhor atenção e fazemos-lo consciente do princípio estabelecido de que estamos a agir em conformidade com as leis e regulamentos a que estamos obrigados a cumprir no preceituado do regime jurídico das autarquias locais. Portanto, não estamos em condições de votar o documento que nos é apresentado agora em ordem de trabalhos. Portanto, deixamos aqui a nossa declaração de protesto. Os senhores têm a maioria, façam aquilo que melhor entenderem. Muito obrigada, vereadora. Antes de mais, quero lhe dizer que o respeito para consigo e para com a sua colega, a Vera, é tamanho porque a vida é muito passageira. E eu, felizmente, pauto-me por uma consciência que é que nós um dia, seja lá onde, haveremos de nos resignar de muitos dos nossos atos e estou a dizê-lo de coração e não de discurso filosófico. Dizer-lhe que a angústia para terminar o documento foi enorme, bastante, não só pelos elementos do Executivo que tiveram menos tempo, se calhar, para analisar alguns documentos de que foram agora submetidos na versão final, mas a estrutura técnica da Câmara Municipal é de uma entrega atroz. Às 7 horas da tarde, segunda-feira, estava uma pessoa grávida com 8 meses e o chefe de divisão a tentar inverter um documento para a versão final, para enviar, para cumprir os prazos. Tentei-lhe ligar a si, várias vezes não me atendeu, e mandei-lhe uma mensagem, que se quiser posso ler aqui, a pedir-lhe compreensão, que estávamos a ter um problema informático e que iríamos tentar, à primeira hora do dia seguinte, enviar os documentos, se assim fosse. No entanto, há gente mais avisada, menos ingênua que eu, e que são aprendizes, mas aprendem mais depressa do que eu, e que achou que isso seria muito arriscado, porque os senhores vereadores poderiam não compreender toda essa situação e era melhor enviar os mapas, que são obrigatórios e integram o orçamento. E assim foi. Eu, de facto, alguém me diz que no meio disto ainda consigo revelar muita ingenuidade e eu quero fazer uma declaração pública à pessoa que me fez esse aviso nesse mesmo dia. Porque, de facto, as coisas acontecem, vereadora. E custou-me imenso ver aqueles funcionários naquelas condições, num desespero, cheios de dor de cabeça, e não conseguiam contornar uma situação que pode acontecer a qualquer um de nós. E era isso que eu lhe queria dizer por telefone, e foi isso, mandei-lhe uma mensagem. No dia seguinte estranhei a sua resposta, que faltaria, que isto não cumpriria o regimento, que teríamos que ter 5 dias e que este assunto não era discutível porque já faltavam só 2 dias ou 3. Primeiro, o regimento foi alterado com a sua votação e está assinado por si. São 2 dias. Portanto, esse argumento que me enviou na mensagem final já não era e arranjou-se. Houve tempo para estudar essa lei toda, que eu não tenho tempo, nem vou ler nenhum desses artigos. Houve tempo para isso e não houve tempo nem para retribuir uma chamada, nem para olhar para o documento que foi feito e não houve aqui falta de respeito. Eu quero que entendam isso. Houve aqui, eu vou-lhe dizer, para acabar este documento é necessário um contributo muito importante de recursos humanos. Há 2 peças-chave nos recursos humanos. Uma está de baixa médica e todos sabemos porquê, infelizmente. Depois, na contabilidade, há um técnico superior a desempenhar esta função que por acaso é chefe de divisão. Há outros aqui nesta terra que, tendo cargos de chefia, não podem fazer determinados trabalhos. O computador, o Excel, as continhas são feitas pelo chefe de divisão. Não há aqui mais ninguém a fazer. E que tem tido a colaboração de uma outra funcionária que, por recomendação médica, já devia estar de baixa. Isto não é um choradinho, mas era isso que eu lhe queria transmitir telefonicamente e não me foi permitido. Seria desumano da minha parte dizer
desunhem-se, façam como quiserem, mas isto tem que seguir até às 23h59 na versão finalíssima. Não o faria. E assumo as consequências desta tolerância, porque eles é que são muito tolerantes para a forma como governamos Castro Marim e os quais temos sido responsáveis. E agradeço também aos funcionários da Câmara dessa tolerância, porque tem sido muito difícil, vereadora. A oposição fez muitos estragos, de facto, e é muito difícil recuperar muitas destas coisas. Vou-lhe dizer, anteontem tive que ir para uma reunião de urgência para a CCDR para tentar salvar 5 situações. Não sei se vamos conseguir. Ontem recebemos um e-mail do POCUR a dizer que não vão aceitar o argumentário que tivemos em comissão, que foi chumbado o orçamento não sei quanto. Não interessa. Portanto, é tanto agastamento, é tanto... Fui para Badajoz a semana passada para tentar recuperar um fundo Interreg. Eu muitas vezes acordo e penso, estou cansada, estou saturada, acho que há pessoas que não merecem esta entrega verdadeira. Mas depois penso, não, esta é a nossa missão. E não vamos jogar a toalha abaixo. E eu custa muito que não consiga compreender isto, porque não é nenhuma falta de respeito. O senhor Presidente, provavelmente, foi a última pessoa que teve contacto com a versão final do documento. Não há aqui nenhuma mentira, como várias vezes gostam depois de resumir esta nossa ação. Foi feito com muito esforço, o orçamento deste ano foi feito com enorme esforço, porque as obras acumularam todas neste ano. Perdemos 1,5 milhão de euros nos últimos 3 anos, que eram necessários para o planeamento destas obras, e agora o que é que acontece? A execução cai toda em 2020, a receita não existe, nem em saldo de gerência, nem para financiamento dessas obras, e não conseguimos pedir os empréstimos bem, porque as candidaturas, a reprogramação das candidaturas não está a ser reconhecida, porque nós temos atrasos significativos de 2 anos. É complexo, mas estamos aqui unidos para trabalhar. E olha que digo-lhe uma coisa, a estrutura da Câmara não pode dar mais, desde o administrativo ao dirigente. E eu acredito que, sendo uma pessoa com sensibilidade, uma pessoa que trabalha para os outros e com uma formação nessa área, provavelmente nem às 7 da tarde admitiria aquele desespero daqueles colaboradores. Se calhar até teria uma sensibilidade maior nessa área para... Vou tentar que haja compreensão e tolerância para o dia seguinte. Era bom e bonito que pudéssemos sentar, fazer este documento conjunto uma semana antes. Mas está aqui o chefe da unidade orgânica que pode confirmar que todos os serviços, uma semana antes, ainda não tinham feito a compilação dos seus investimentos, da sua correlação com recursos humanos. Portanto, podemos ser acusados de má coordenação, má de liderança. É a acusação que me pode fazer. Agora, eu sei o que é que isto representa na estrutura da Câmara Municipal, sei o que é que a estrutura da Câmara Municipal passou este tempo todo, e agora vou-lhe dizer, estudou tanto essa legislação e todos esses preâmbulos, o orçamento não tem o plano de liquidação da empresa municipal, nem uma linha. Mas eu não lhe disse nada, nem escrevemos, nem invoquei a não realização do orçamento à conta da falta de elementos necessários ao plano de liquidação da empresa. Não está aqui uma linha. E quando vemos estas coisas tão rígidas, também devia ver que o edital da reunião estava na página, a mesma página onde foi ver o regimento, também estava lá o edital. Sabe o que é que falharam? Falharam os serviços que mandaram a convocatória nos termos da lei, mas não anexaram o edital, que era o ponto único, e que as senhoras vereadoras sabiam que era o ponto único, porque na última reunião de Câmara, quarta-feira, aqui nesta mesma sala, nós dissemos que iríamos marcar para dia 31 a reunião extraordinária para este ponto único. Peço desculpa. Eu não vou estar aqui a discutir. Eu assumo as consequências da posição da senhora vereadora, que nós andamos todos na escola da vida, mas, como lhe digo, uns aprendem mais depressa do que outros. Eu pensaria que naquilo que é inteligência emocional e maturidade e respeito para com os outros também fosse maior. Porque eu estou-lhe a pedir é respeito. Eu represento uma Câmara Municipal, estou aqui com os meus colegas, Vítor e Dinis, que somos os primeiros, aquilo que entendem como executivo, mas somos o rosto de uma estrutura esforçada, que fez o melhor que pôde, mas há imprevisíveis.
há imprevistos. E depois não interessa choradinhos à porta do cemitério, abraçar-nos uns aos outros, etc. Porque isso tudo é que são hipocrisias na nossa conduta do dia-a-dia, é que temos de ter a capacidade de nos percebermos uns aos outros e entendermos e tolerarmos. Não há tolerância nenhuma, mas eu tenho que ter a tolerância toda. E não me importo ter. Porque sabe porquê? Porque isso faz-me bem à minha forma de estar. E porque eu pensei até hoje que isto não ia acontecer. E fui avisada por técnicos, dirigentes e outros que isto ia acontecer. E eu, não vai acontecer, porque não há necessidade disso acontecer. Sabe que há um prazo legal, por isso é que é o dia 31, há um prazo legal para a Câmara. A Câmara Municipal, não é o Presidente da Câmara, é a Câmara Municipal se debruçar sobre um documento. A senhora também não enviou nenhum contributo para essa sua responsabilidade enquanto eleita. Um único. Portanto, se vamos pôr as coisas no estrito da lei, nós nunca mais saímos daqui. E eu pensava, está a dizer que temos uma posição de poder, graças a Deus, porque pelos vistos não mudámos nada na nossa forma de estar. E se não tivéssemos esta posição neste momento, sabe o que é que significava neste momento? Abandonaria a sala, já nem estava aqui a ouvir-me tão pouco, que é o que fez no passado, nos últimos 2 anos. E eu, vereadora, peço-lhe mesmo, eu estou aqui há não sei quantos anos. E à medida que os anos passam, à conta desta questão da política, de não entendermos que os outros podem falhar também, não entendermos que todos nós somos humanos, vão-se criando inimizades, más vontades, ninguém ganha. Eu acredito que ninguém no seu íntimo... Olha, eu não me sinto ganhadora com estes afastamentos, com esta forma como as pessoas tratam. Eu não me sinto ganhadora. Portanto, eu acho que nós não ganhamos nada. Podia-me dizer, sim senhora, olha, nós não queremos votar, ou queremos isto, ou queremos aquilo, ou não. Agora, disse aí uma série de coisas que parece que não respeitamos minimamente. Eu quero lhe dizer que já viveu aqui na Câmara Municipal, provavelmente, em algum momento, e outras pessoas que fazem, que ajudam nessas interpretações da lei, que nem a ordem do dia tinham no próprio dia. E depois iam para os jornais, para as televisões, há muita coisa aí ainda a circular dessa história. Mas hoje, unidos, são mais fortes, essas mesmas pessoas. E o Orçamento da Câmara Municipal de 2020, provavelmente à semelhança de 2013, que foi o ano em que mudou as finanças locais, 2014, terá sido o mais difícil de fazer, à conta destes atrasos todos, à conta da impossibilidade de ir ao empréstimo BEI porque a candidatura não tem prorrogação. Avisei muitas vezes e pedi para inscrever em ata. Custa-me imenso, porque era óbvio que isso ia acontecer. E agora, a entidade financiadora, estamos no fim do quadro comunitário de apoio, que é 2020, a entidade financiadora diz, mostre que tem evidências de realização. E eu não posso mostrar que tem evidências de realização porque eu não consigo fazer candidatura ao empréstimo quadro, que é para a contrapartida nacional. Mas nós, mesmo assim, abdicámos de um conjunto de coisas politicamente importantes no orçamento de forma ainda a concretizar esses investimentos. Nunca conseguimos ter tantos fundos comunitários em simultâneo para concretizar a obra em Castro Marim, no quadro em que o Algarve só tem 25% dos fundos que tinha. Mas é tudo mais exigente e, infelizmente, acumulou tudo neste ano para 2020. Temos 5 obras determinantes, para a qual temos que gerar tesouraria. Há uma coisa que é o orçamento e há outra coisa que é a tesouraria, que são as disponibilidades. Rede rega da Várzea do Leite, 1.700.000 euros. Ciclovia 125/6, Castro Marim, Praia Verde, 2 financiamentos, PAMUS, só conseguimos fazer a candidatura ao PAMUS quando tivemos a intenção de adjudicação, já lançámos a obra, mas agora para fazermos a candidatura ao empréstimo BEI, temos que ter a candidatura aprovada. A envolvente da Casa do Sal, idem aspas, está aprovado num plano, que é o PARU, mas a candidatura específica foi submetida agora até dia 9 de outubro. A aprovação da candidatura é condição necessária para o empréstimo BEI, a candidatura ao BEI. Temos a Praia Fluvial de Odeleite, reforço de verba, que está feito um pedido de reprogramação desde fevereiro, sobre o qual não há decisão, porque nós atrasamos e já estamos na lista dos incumpridores, e os incumpridores não têm prioridades nestas coisas. E, para fazermos a candidatura ao empréstimo BEI, é que não dá mesmo, nem é com palavrinhas, tem que ser mudado um quadro numa plataforma que é Portugal 2020, e enquanto não mudar lá o valorzinho,
por muitos e-mails e por muitos pedidos que se façam, não é considerada elegível. Temos o POCUR do passadiço de altura. Com o atraso que aconteceu, não conseguimos fazer, não remeter para visto no tempo que era necessário. Também, essa sim é a única que temos o empréstimo BEI, porque a candidatura foi aprovada sem plano. É dos poucos programas que não exige um plano de investimentos. Temos que terminar a ciclovia Castro Marim, Vila Real de Santo António, que vai ter reflexo financeiro no orçamento de 2020. Temos o abastecimento de água ao Pisa-Barro, que depende de uma reprogramação do candidatura ao PSUR, que financia o subsistema de abastecimento de água da primeira fase até os Cruzes e da segunda fase até ao Fernão Gil, porque essa reprogramação não é aprovada, porque estamos em atraso. Portanto, isto é muito difícil fazer um orçamento nestas condições. E, como sabe, não podemos inscrever receita expectável se não a tivermos contratada. Temos o plano pormenor número 1 da altura, que ainda bem, estamos unidos na concretização desse plano, mas o esforço municipal tem que ser assegurado por via das demais engenharias financeiras que se têm que concretizar. E isto tudo foram muitas variáveis, vereadora, muitas que tiveram que ser discutidas com Badajoz, com a CCDR, com a Verde Lago, com os proprietários do PP número 1 da altura. Muito trabalho se fez. Peço-lhe desculpa só por uma coisa, não temos tido a capacidade de, com um maior tempo, nos sentarmos, mas a nossa experiência também, e somos os mesmos atores, é que não houve nenhum contributo até hoje para a construção do orçamento, mesmo, não. Houve, num ano em que chumbaram o orçamento, houve uma lista de 8 páginas de pedidos de esclarecimento e com quais foram esclarecidos. Não houve um único contributo. Queremos que se faça isto com este instrumento, porque o sonho, todos nós, somos grandes a sonhar. E somos nós, mas depois temos de ser os fazedores desses mesmos sonhos. Portanto, os contributos são fazer isto desta seguinte forma. Este é um orçamento que não é aquele que eu gostaria que fosse, mas é aquele que assegura as fontes de financiamento comunitário na ordem dos 4 milhões de euros para Castro Marim, que é o que está aqui para o ano de 2020. E temos que executar, senão vamos perder a mesma verba. Pronto, eu não vou falar sobre orçamento, já percebi que não vai ser discutido, mas o que me custa é que, passado este tempo todo, ainda acredito que todos nós vamos mudando de posição e consigamos olhar uns para os outros e vermos alguma bondade. Porque quem faz uma declaração de protesto dessa natureza não vê bondade nenhuma nas pessoas que estão aqui. Olha, isso magoa-me. Parece que estamos aqui com gosto de vos fazer mal. Não tenho gosto nenhum. Eu preferia que a vereadora passasse por mim, sorrisse, podíamos não estar da mesma cor das posições políticas, mas isso faria muito melhor. Acredito que sim, porque eu não gosto de passar por pessoas na rua e que estamos aqui com tensões. Não gosto, não me faz bem, não faz parte da minha maneira de ser. Eu não gosto dessa parte da luta política e já devia conhecer. E eu vou colocar aqui o ponto à votação. Entendem que devem sair, eu depois começo as consequências dessa deliberação e se tiver que submeter novamente, o Dr. Paulo Simão está-me a pedir sinal para falar. Como é uma situação extraordinária e percebi que não vão votar o documento, eu vou pedir ao Dr. Paulo Simão, porque pode-me estar aqui a escapar alguma consequência desta posição e pode ser que nos ajude a clarificar aqui esta posição. Espera aí, só um momento. Bom dia a todos. Provavelmente não vou a tempo, nem terei essa capacidade de esclarecer nada, porque acho que já foi tudo mais ou menos esclarecido. Não apanhei logo o início, cheguei um pouco atrasado. E só gostava de dizer 2 ou 3 coisas, porque sendo, portanto, dirigente da unidade, sou responsável, para o bem e para o mal, e assumo aquilo que também são falhas dos serviços que coordeno e minhas próprias também. Dizer que percebi que havia aí foram evocadas algumas situações para não se votar o orçamento. Sabemos o que é que não está cumprido, não vou sequer comentar todos os pontos que a vereadora Célia apontou,
como da lei, estão na lei, portanto basta qualquer um de nós vai lá e encontra, não é? Agora, importa se calhar trazê-los um pouco àquilo que é a realidade e que foi a situação em concreto. Digo que primeiro invocou-se os 5 dias, percebemos que não eram os 5 dias, que eram os 2, portanto já não seria isso que estava em causa, portanto por aí sabemos que não é. Pelo facto de não ter ordem do dia, também parece-me que não pode ser, porque essa ordem do dia não tinha que ser enviada nos 2 dias, mas sim fazer parte da convocatória. Logo, que não fez, é verdade, vereadora, não fez, pergunto-lhe, sabia que era para o orçamento, não sabia... Não, sabia que era para o orçamento, porque o Sr. Presidente disse-me a mim, eu não estava cá, mas é uma questão de ver as gravações, disse que a questão era para o orçamento. Aquilo que foi enviado, portanto, de facto não seguiu lá a convocatória naquela tarde, e não seguiu porquê? Porque de facto às 7 horas, 7, 8 da tarde, e eu também entendi pelas condições e pelas pessoas que me acompanhavam ali nessa hora, que não ia protelar mais aquilo, porque a saúde está em primeiro lugar, e então levei as coisas e tentei mandar fazer em casa, sempre pensando que não conseguia mandar para os vereadores a partir de casa. Foi por isso que o e-mail que estava preparado no serviço tinha a tal ordem de trabalhos, que não sanava o facto da convocatória, mas tinha a ordem de trabalhos, e como enviei os mapas, que disse que eram mapas a partir de casa, não seguiu a convocatória. Não eram apenas mapas. Tudo aquilo que seguiu é o orçamento. Não é mais, nem... Pois são mapas porque o orçamento está traduzido em mapas, como sabe. Seguiu o orçamento da despesa e da receita. Desculpe, seguiu, está no e-mail, seguiu o orçamento da receita e da despesa, seguiu as atividades mais relevantes, seguiu o plano plurianual de investimentos. O que não seguiu foram orçamentos. Foram anexos, peço desculpa. São anexos o mapa pessoal, o mapa das entidades participadas e o relatório da parte escrita. Agora, aquilo que é o valor global do orçamento, todas as rúbricas, todos os projetos, todos os investimentos estavam lá. Sabemos que faltam os anexos. No e-mail que enviei às 11h59, dizia precisamente isso, que faltavam os anexos que seguiam no outro dia de manhã, tal como seguiram. Pronto, portanto, esses mapas são o orçamento, faltam os anexos. Portanto, a convocatória foi enviada no dia 23 de outubro. No dia 23 de outubro foi enviada. Não dizia o assunto. De facto, é um erro, é um lapso que assumo. Mas também não foi dito. Não houve, e perdoa-me a expressão, a humildade de ligar aos serviços e dizer... Dr. Paulo Simão, eu acho que já está a extravasar um bocadinho a sua área de competência. Peço desculpa, quando o senhor diz que não há humildade por parte dos vereadores, eu não lhe admito. Senhor vereador, eu não lhe dei a Enquanto palavra. técnico, não lhe admito. Posso falar? Bem? Eu não estou a apontar o dedo a ninguém. Eu estou a falar sem estar a apontar o dedo. Portanto, a única coisa que estou a dizer é que também não houve, não se reconhece que pode haver umas falhas dos serviços e dizer, atenção, recebemos uma convocatória e não diz qual é o ponto, a ordem de trabalhos. De facto, não precisava de perguntar porque sabia, porque tinha sido dito que era o orçamento. Quando queremos levar as coisas à lei, tudo o que disse aí é verdade, tudo o que está apontado nessa declaração é verdade. Faltaram esses pontos. Como a vereadora Filomena já disse, falta aquilo que foi pedido à empresa municipal e que não chegou. E que os revisores oficiais de contas dizem que tinha que chegar. E que também não consta no orçamento. Também não me parece que vai constar para a semana, quando isto seja aprovado, ou logo seja aprovado. Portanto, é isso. Enquanto técnico, enquanto responsável por uma estrutura, também me custa sentir esta falta de compreensão, muitas vezes, que existe para com os funcionários. Porque somos nós que preparamos os documentos, as convocatórias. Não é o executivo que está aí sentado que manda as convocatórias. Portanto, quando há falhas, as falhas, não estou a desculpar ninguém, mas estou a assumir as falhas que são do serviço. São essas que estou a assumir. Portanto, tenho esta forma de, gosto de dizer aquilo que sinto, penso que não falta respeito a ninguém, porque as coisas se forem faladas, normalmente funciona melhor. Foi por isso que eu pedi a palavra, para esclarecer que pode haver muitas coisas em falta, mas se formos verificar, sabíamos todos aquilo que vinhamos. Obrigada, Paulo. Vereador, eu peço que todas as responsabilidades sejam assacadas a mim enquanto o Presidente este ato e ao Sr. Presidente enquanto representante máximo. As pessoas, quando estão muito envolvidas, muito embrenhadas, muito cansadas,
também gostam de dar um bocadinho, de mostrar o que é que vai na sua alma. Hoje estou cá eu, para a semana pode estar cá a vereadora, ou para o ano que vem, ou para o outro ano, e de certeza absoluta que estas pessoas sentirão a mesma angústia se continuarem com o mesmo empenho, porque de facto é uma Câmara em que a estrutura trabalha muito. É a Câmara em que tem menos funcionários e tem mais responsabilidades. É a Câmara onde tem mais inspeções e queixas ao Tribunal Administrativo, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, à PJ. Não deve haver Câmara com tanta queixinha e com tanto estudo de leis e incumprimentos de leis como esta Câmara Municipal. Tiro o chapéu aos redatores dessas queixas, porque de facto tem uma capacidade que eu não tenho. E tem um gosto que é importante, que é o rigor, acima de tudo. Mas o rigor também se mede pelas nossas ações. Há uma coisa que existe, que é a ética, o respeito. Essa não vem lá nos preâmbulos e nas alíneas. E eu gostaria que Castro Marim fosse top, era no respeito e na forma ética como se deve respeitar uns aos outros, mesmo nas fações políticas distintas. Portanto, eu peço-lhe que, tu com certeza vai pedir a palavra, que qualquer intervenção que seja feita, eu assumo estas responsabilidades todas e agradeço a toda a estrutura da Câmara Municipal, que sei que se desunhou, e desculpem-me a expressão, para que se cumprisse os prazos para a entrega do documento. E porque eu não gostaria, às vezes as pessoas, isto é para estar aqui nestas funções, às vezes até não precisamos ser muito inteligentes, nem capazes, mas temos de ter alguma resiliência, alguma capacidade de encaixe e relativizar para continuarmos a mover-nos e a tratar. Pediram-me duas pessoas a palavra, o senhor, o vereador Engenheiro Vítor e depois o doutor Dinis. Ora, bom dia a todos, aos vereadores, ao público aqui presente e às pessoas lá em casa. Eu normalmente sou muito pragmático nas coisas e as formas como abordo e às vezes sou simplista e gosto de ver as coisas pela sua simplicidade. Dizer que fazer um orçamento mexe com duas questões. Aquilo que é preciso fazer e que a gente tem que projetar e o dinheiro que temos para fazer estes trabalhos. E quando se fala que os serviços, cada unidade orgânica tem que fazer a sua contabilização daquilo que pretende levar a efeito, tendo em conta a sua área de ação e aquilo que acha que será o melhor e aquilo também que são as diretrizes, obviamente, do serviço público, quando se faz esse trabalho e se começam a somar as contas, e depois é verificado que as obras que temos em mãos para edificar por conta dos fundos comunitários e de um atraso de 2 anos que levamos, e todos sabemos porquê, temos que refazer as contas todas outra vez. Porque há uma coisa que é certa, não podemos gastar mais do que aquilo que temos. E como isto é uma Câmara Municipal que é constituída por pessoas que têm essa noção, até porque depois também há regras muito restritas, como a doutora Filomena já falou 500 vezes, que impede que se possam considerar receitas aquilo que ainda não é uma receita propriamente factual. Portanto, tivemos que fazer as contas todas outra vez. Portanto, estas coisas levam o seu tempo, até que consigamos encontrar uma forma de manter aquilo que é a obrigação da Câmara em termos de serviço público e aquilo que é os compromissos que foram assumidos pela Câmara Municipal de Castro Marim, junto das unidades de gestão, dos fundos comunitários e da população em geral. Portanto, estas coisas levam o seu tempo e é preciso perceber que há um momento que chegamos, tendo em conta também que estas questões do pessoal, chegamos a um momento que já estamos cansados, principalmente quem tem, obviamente, fisicamente que pôr lá os números e as contas nos painéis e nos planos e nos ficheiros. Agora, há coisas e há coisas. Eu, se fosse um economista, que não sou, obviamente olharia para um plano e gostaria de ver os anexos todos e ver as continhas todas, o que é que se está aqui a passar e o que não se está a passar, olharia aquilo com um olhar clínico diferente daquilo que é um olhar leigo. Vamos lá ver.
as contas foram apresentadas, foram enviadas para os vereadores 1 minuto para a meia-noite. Acredito que as pessoas já 1 minuto para a meia-noite não estão a receber e-mails e o vejam só no dia seguinte. Em todo o caso, hoje é quinta-feira, tiveram terça e quarta-feira. E a terça não foi todo, só foi ao final da tarde, mas com boa vontade conseguimos olhar para esses documentos. Não há aqui uma situação de lesa pátria que possa pôr em causa, até porque qualquer dúvida que tenhamos, se formos leigos nesta matéria, como eu acredito que são, temos que pedir opinião a quem sabe, a quem conhece, e não será durante a manhã do dia útil, será ao final do dia, portanto tiveram tempo para fazer esse trabalho. Agora, que legalmente não receberam as coisas no dia e que isso vai-vos impedir de ter uma ideia clara sobre o orçamento, bem, há justificações para tudo. E as justificações para não querer colaborar na deliberação de um documento tão importante como é o orçamento da Câmara, pois servirá aquela que vocês melhor entenderem justificar. Agora, tenham certo uma coisa, com 2 anos de atraso em obras públicas, com mais de 1 milhão de euros em receita perdida, com este tipo de alegações para que não se possam decidir as coisas porque houve um atraso aqui ou houve um atraso acolá, não acabam com a gente. A gente não vai desistir, nós estamos aqui, deixe-me lá terminar, se faz favor, Sra. Vereadora, deixe lá estar a maioria. Nós não vamos desistir, não é porque era mais fácil olhar para um orçamento e dizer assim, então mas eu tenho as obras públicas todas para fazer em 2020, não tenho dinheiro para comprar parafusos, vamos embora. Era mais fácil, mas não vou. Não vou, não é por causa do ordenado ou de ser vereador. Porque eu tenho, felizmente, 2 mãos, 2 pernas e saúde para poder trabalhar onde quer que queira. Tudo bem? Pronto. E então o que eu vos peço é que considerem e reconsiderem a necessidade de falarmos sobre este orçamento, mesmo que seja só de uma perspectiva filosófica, porque é bom também que as pessoas que estão em casa percebam do que é que ele é composto, que valores é que estamos a falar, porque realmente sabem perfeitamente que em sede da Assembleia Municipal depois não há esta possibilidade de transmitirmos junto das pessoas a imagem, e a imagem é diferente só ao ouvir o som. Muito obrigado. Vou passar a palavra ao Dr. Diniz e pedir-lhe, vereadora, que não voltasse sistematicamente a dizer que estão em maioria, façam o que quiserem. Nós estamos em maioria, mas nós somos 5 responsáveis pela execução deste orçamento. 5 responsáveis. E, portanto, a responsabilidade é de todos. Se técnica não é, se política podem não ser transpostas nenhumas propostas para aqui, eu vou-lhe dizer, este orçamento não tem a transposição política daquilo que é a candidatura do PSD, do Castro Maria mais Humano, porque não tem espaço. Mas, curiosamente, tem aqui ações que estão no programa do Partido Socialista, porque é assim que nós fazemos política, é ouvindo-nos aos outros, e todos têm boas ideias. E, portanto, o município de Castro Marim não é do Castro Marim mais Humano. O município de Castro Marim é para otimizar aquilo que são os anseios das pessoas e também projetar algumas coisas que nós achamos que possa ser de interesse para o Concelho de Castro Marim. Essa ideia de que estamos em maioria, que disse aqui sistematicamente enquanto o engenheiro Vítor estava a falar, não é isso que nos move, porque senão, se estivéssemos em maioria, eu não estava a perder aqui o meu latim, a gastar o meu latim com esta conversa, porque, muito bem, leram a declaração de protesto, são consequentes em relação à declaração de protesto. O facto de estar aqui hoje é que, porque se sente devidamente convocada, porque senão nem sequer tinha espaço para estar a ler a sua declaração de protesto. Portanto, sente-se devidamente convocada, sabia que o assunto era para o orçamento, porque falámos informalmente aqui na última reunião de Câmara, mas há esse invocar sistemático da lei que eu respeito. Nem sequer vou perder tempo a dizer que o documento, a folha estava anexa, não estava anexa. Agora, o orçamento são mapas. Isso é que não pode dizer que não são. E na lei não há mais nada para além destes mapas que sejam obrigatórios no orçamento. Falta o mapa de pessoal e falta... pronto. Mas o reflexo desse mapa de pessoal está aqui no orçamento. E aqui a questão é boa vontade.
A boa vontade e a boa fé está nesse regulamento e nessa lei que teve aí a estudar? É que se calhar temos que introduzir no regimento da Câmara Municipal uma linha sobre a boa fé, a boa vontade e o desígnio que se chama Castro Marim. E depois nós invocamos essa linha para podermos estarmos aqui a discutir quando não cumprimos as outras. Doutor Diniz. Muito bom dia a todos, muito bom dia à mesa, aos seus vereadores, estimado público. Mais uma vez, esta situação deixa-me desconfortável e triste, porque em vez de estarmos aqui a dedicar o nosso tempo a refletir e a debater sobre um documento estratégico para o próximo ano do município de Castro Marim, estamos a conversar e a dedicar tempo e a degladiar-nos sobre questões completamente marginais ao documento. Em relação à declaração de protesto, uma nota demonstra um rigor que se pretende, que eu acho bem. Agora, o rigor que se pretende deve ser a 2 níveis. E a declaração de protesto só se preocupa com o nível de rigor, que é o da forma. E depois, este rigor na forma e esta preocupação pelo rigor da forma tem associado uma perversão, que é o seguinte: eu, quando me preocupo com a forma e esqueço a substância, eu espero que as coisas aconteçam para depois dizer: olha, falhaste na forma. Não cumpriste aquilo que está determinado, estipulado na lei. E aponto o dedo e denuncio. E bem, e com razão. Algumas vezes, outras não. Mas quem se preocupa com a forma é a tal entidade que deixa acontecer e que tem como que uma vocação para supervisão. Paira sobre a instituição para ver se a instituição funciona de acordo com todos os parâmetros legais e se cumpre todas as determinações. Paira, supervisiona. Mas não realiza, porque não se preocupa com a substância. E é na substância que as coisas acontecem. É no orçamento. É naquilo que são as vias estratégicas, as linhas estratégicas, que são os projetos estruturantes para o município, que estão vertidos no documento, que não há uma mínima preocupação. Porquê? Porque não se envolvem na participação. Eu também me posso envolver na participação em relação à forma, que era o que o Dr. Paulo estava a dizer, e muito bem, a dizer, cuidado, que não estão a cumprir a forma. Mas não, como eu pairo, como eu supervisiono, como eu não quero me envolver na ação, como eu não sou proativo, como eu não me preocupo com o essencial, que é o conselho, que são os castromarinenses, que é a execução da obra, que é a execução dos projetos, como eu me preocupo só em verificar se estão a cumprir ou se não estão a cumprir os parâmetros legais, que é o que se vê. E depois há outra coisa. É a questão da coerência, é a questão da exigência e da compreensão. Eu tenho um princípio, mas é meu. Não tem que ser dos outros. O mesmo nível de exigência que tenho para comigo é o mesmo que eu exijo aos outros. Como é que não se exige que os próprios cumpram os formalismos legais e vêm apontar o dedo aos outros porque não os estão a cumprir? Um documento que não tem o plano de internalização, um documento que não tem o plano de liquidação, porque não tinham meios, porque aí há compreensão, aí há capacidade de justificação. E estamos a falar,
Claro, nós estamos a falar da forma só, estamos a falar da substância também, porque isso depois tem implicações. Implicações financeiras, que têm repercussões na ação. Mas aí não há rigor, não há a mínima preocupação, porque tudo se justifica, tudo se compreende. Mas depois, a mesma capacidade de compreensão, de justificação, não é tida para com os outros. Eu não sou capaz, eu não sou assim. Muito obrigada. Não sei se há mais alguma intervenção antes da discussão. Sim. Bem, Vereadora, por favor. depois de tanta justificação da constante vitimização, que eu pensava que já tínhamos virado a página, mas ao que vimos, não virámos a página. Continuamos numa constante vitimização. Eu acho que os senhores estão esquecidos. É que eu já estou cá desde 2013 e os senhores também, só à exceção do vereador Vítor Rosa e à exceção da vereadora Vera Martins. Eu quase que fiquei emocionada, sou sincera, emocionada com o discurso que eu acabei de ouvir. É que de 2013 a 2017 eu pergunto, onde é que os senhores estiveram? O que é que os senhores andaram a fazer? Só começaram a trabalhar quando deixaram de ter a maioria. É caso para questionar aqui e é caso para questionar aos castro-marinenses. Com tantas acusações, estamos aqui presente factos. É assim, os senhores estão a tempo inteiro, os funcionários estão a tempo inteiro. As vereadoras da oposição não estão a tempo inteiro. As vereadoras da oposição têm apenas, tenho apenas, de forma legal, 32 horas para dedicar ao município. E digo-vos, senhora vereadora, a senhora perde muitas noites e eu também perco. Porque essas 32 horas apenas dão para vir às reuniões de Câmara. Inclusive, eu hoje tive que meter horas do meu serviço para poder estar aqui. E estou preocupada porque tenho um serviço só com um elemento que tem que ir para fora e eu estou aqui a discutir o sexo dos anjos. Perdoem a expressão, mas parece que é isso. Porque o que é certo, Dr. Paulo Simão, o senhor estava apto para discutir um orçamento em condições, com regras, em consciência. Senhora vereadora, eu pedi-lhe a discussão Sim. do orçamento, eu assumo a responsabilidade toda, peço-lhe que não se dirija a pedido ao Dr. Paulo Simão. A responsabilidade é minha. Tem razão. Tem apenas um dia para analisar este documento. O mapa pessoal não é importante. Eu estou no meu horário de serviço até às 18 horas da noite. Eu não tenho hipótese de ver o orçamento, não tenho hipótese de consultar os documentos. É legítimo que eu, enquanto membro da oposição, com responsabilidade, porque há pessoas que votaram em mim que estão a ver e que têm consciência que eu estou a tomar a conduta certa. Eu não assumo e não mudo condutas e não entro em incoerências, como fui aqui acusada, porque a minha conduta é única, é transparente, é honestidade e é trabalho por trabalho. Porque assim, há mais política, há mais vida além da política e eu felizmente tenho muita vida para além da política, mas enquanto estou aqui como vereadora, eu tenho que ser responsável pelos meus atos e estou a ser responsável pelos meus atos. Porque os senhores sabem perfeitamente que até dia 31 de outubro tem que ser aprovado o orçamento, é novidade. Para quem anda aqui há tantos anos, é novidade. O que é certo é que esperam-se sempre pelos últimos dias para nos enviar o orçamento. Eu tive o cuidado de ler e digo-lhe, ainda não li todo. Não sou economista, mas gosto de saber aquilo que estou a ver. E que nas reuniões que tivemos várias, e no mandato de 2013 a 2017, tivemos várias reuniões, não podem dizer que não sugerimos. Doutora Filomena, não pode dizer isso, porque nós estivemos sentados a uma mesa, foram sugeridas desde essa data, e estavam aqui pessoas presentes, a delegação de competências às juntas de freguesia, e continuaram a mesma, fizeram apenas um acréscimo da rúbrica, e manteve-se tudo na mesma, e já passaram 6 anos. Isto é inadmissível. E continuam a querer contributos dos vereadores do Partido Socialista. Como disse muito bem, o ano atrasado, e até tínhamos aqui a televisão, até já estava tudo montado, eu hoje até estranhei, pensava que a televisão se justificava hoje estar aqui presente, mas pelos vistos não se justificou.
colocámos muitas questões que nos foram respondidas, mas essas questões levavam-nos a que o orçamento ficasse clarificado. É muito fácil no orçamento, e para isso tiveram tempo, e muito tempo de antecedência, que a culpa das obras são todas da oposição. Nós sabemos que não é verdade. Nós sabemos que estão ali em verdade no orçamento, e eu essa parte tive a oportunidade de ler, sabe? Que é o documento que me devia ter chegado na véspera e não chegou, que é o documento escrito. Tem lá as opções políticas, as estratégias políticas, esse não chegou. Não é importante o mapa pessoal. Eu, enquanto vereadora da oposição, não tenho que saber aquilo que vou votar. Não tenho que saber eu sei em relação à despesa com o pessoal, mas não tenho a discriminação dos lugares, não é importante. Não é importante eu visionar no mapa se efetivamente estão cumpridas todas a internalização dos funcionários, não é importante. E quando dizem que não há coerência, eu acho engraçado, não há coerência, pois não. Nem vou falar das justificações para essa incoerência com a empresa municipal. Porque se não há incoerência, os senhores fizeram uma adjudicação de 7.500 euros, não passaram cartão aos liquidatários, não passaram cartão enquanto vereadora e fizeram uma adjudicação de 7.500 euros para tratar do relatório da liquidação da empresa. Isto é caricato. Isto é muito curioso. Além de outras adjudicações também importantes que foram feitas, mas isso será para outra reunião. Perdão, estou a ficar rouca. Perdão. Não, olha que às vezes até já é difícil, sabe? Às vezes é difícil porque eu hoje estou muito aflita realmente em termos de tempo, porque eu trabalho também trabalho, também cumpro horário, e também estou muito aflita. Não, desculpem, não estava a olhar para si. Eu não estava a olhar para si, a cabeça está dirigida para aí, peço desculpa, mas... Oh Vera, vir-me lá à mesa, por favor. Nós vamos ter mais suscetibilidades hoje. Pronto. Vamos lá virar para aqui, a culpa não é minha também. Será a culpa da oposição, a estratégica das mesas? Isto até é curioso. Bem, a questão é esta. A questão é que eu gostava imenso de estar aqui a discutir o orçamento, porque há lá uma série de situações que eu tenho imensas dúvidas. Este não é o nosso orçamento. Havia obras que nós queríamos ver, revistas, não há ali, há obras que não são prioritárias. Eu gostava de discutir, mas gostava de discutir em consciência. Gostava de discutir com a consciência de que estava a fazê-lo de melhor forma e que estava a fazer verdadeiramente e olhar para Castro-Marim. E isso não me foi possível. Lamento, mas não me foi possível. E por aqui fico, não vale a pena mais. Obrigada, vereadora. Olha, há poucos dias estive aí numa sessão interessante e um jovem citou um provérbio chinês muito interessante e que eu já há muito não ouvia, mas provavelmente alguns das salas já o ouviram. O peão e o rei, quando acaba a jogada de xadrez, vão ambos para a mesma caixa. Mas, entretanto, temos que jogar, temos que estar aqui, jogo limpo e estratégico. Sapiente, esse provérbio. Dizer-lhe que a vereadora diz que está aqui, que tem que trabalhar. A senhora está aqui porque quis vir à reunião e para a qual também é remunerada. E, portanto, não vamos aqui fazer confusão sobre os nossos papéis. Poderia ter faltado, porque se é um voto de protesto, penso que a sua colega também poderia ler. Ou alguém, outro, em substituição. Portanto, estamos aqui com responsabilidade, senhora vereadora. Estamos aqui porque temos que decidir um documento até 31 de outubro. E eu não vou estar aqui a discutir a linha A e a B e a C e a D, porque estou preocupada temos orçamento ou não temos orçamento para Castro-Marim? Quanto às questões mencionadas, por acaso eu estive cá à televisão, sabe, até por isso é que eu me ri, mas esteve para falar de um assunto muito sério, a falta de água. E a falta de água não se resolve com reportagens na televisão, não se resolve com mais comunicados, mais moções na Assembleia, menos ações na Assembleia. Sabe com o que é que se resolve? Resolve-se com união dos algarvios, e que não existe, se aqui nesta capelinha que se chama Castro-Marim, em 5 pessoas, nós numa coisa tão simples não conseguimos união, e que todos no fim vão rever-se no mesmo documento, que isto vai dar tudo ao mesmo, a Assembleia pode chumbar depois o documento final, cada um é livre, e a democracia tem destes riscos. Tem riscos muito graves e emergem na democracia portuguesa sinais de que estamos ao nível do terceiro mundo. Brasil, Argentina, estamos quase a chegar lá. E é a fruto da nossa ação. Compreendo que possa dizer que não teve tempo. Eu compreendo isso.
aceito, compreendo, mas também gostaria que, pesando isso e a responsabilidade a fazer aprovar um documento numa reunião que sabe há uma semana que existe para discussão deste ponto, e se tivéssemos a discutir que estão há outros pontos e que não tinham sido indicados, também compreenderia. Não, mas nós estamos a discutir o único ponto que sabíamos que para o qual vinhamos cá. Se não estivéssemos devidamente convocados, não viríamos. Se existem responsabilidades maiores, olha, já faltei a reuniões de Câmara. E por acaso faltei sempre em representação do município. E hoje tive que me desdobrar para poder estar aqui. Agora, o invocado recebe ou não recebe, pois cada um tem as suas responsabilidades. Eu também posso lhe dizer que trabalho 70, 80 horas por semana há anos e que ninguém me paga por isso e que não invoco e não tenho direito à greve nem a resmungar. Tenho que ser resiliente. Somos pessoas que temos que ir para além dos limites da saúde, porque é responsabilidade, porque vocês são assim, porque vocês estão eleitos. Não. Existe uma coisa que é o respeito, e o respeito deve-se a toda a gente, deve-se a todos os partidos. Eu acho uma vergonha o que está a passar atualmente na Assembleia da República com uma pessoa que tem um problema de saúde, é um problema de formação, e goza-se, parece que não existe mais nada de interessante para discutir na Assembleia da República. Se a pessoa foi eleita, respeitem a pessoa. Foi eleita. Isso é que é democracia. Mas todos gozam. E aqui, felizmente, que Deus não me deu-me outras capacidades, porque senão não era o orçamento que estávamos a discutir, e a linha B da convocatória. Era a minha prestação, era a minha dificuldade. Depois, dizer que isso da adjudicação que está aí a falar deve estar equivocada. Mas lá está, isso revela a falta de comunicação, revela o descrédito para connosco, revela e não sabe a motivação. Não sabe a motivação, portanto não faça acusações e agradeço também não faça mais nenhuma queixa ao Tribunal de Contas e ao Tribunal Administrativo, que a gente responde-lhe. A gente dá-lhe os documentos se necessário e explicar para que serve a prestação. Agora, os problemas não são da Filomena Sintra, do Vítor Rosa, do Diniz, são nossos. E é preferível não vir à reunião do que simplesmente vir para dificultar. Se acha que é uma posição de força. Mas isto é revelador de uma convicção que eu tenho, que nós não estamos preparados para órgãos executivos minoritários, porque a democracia não existe em nós, o respeito. Democracia implica respeito. Foi o que se alcançou no dia 25 de abril de 74, mas implica respeito. Tal é a forma como nós nos respeitamos que ainda não conseguimos alterar a Constituição. Aquelas mentes que estavam lá em 74 ainda não tinham vivido o regime democrático, mas foram os únicos que tiveram capacidade de criar leis genéricas para a organização da sociedade e nós não conseguimos. Agora, eu, como está preocupada com o orçamento, eu vou explicar as linhas gerais do orçamento, porque é a minha responsabilidade e foi para isso que eu aqui vim, foi para isso que aqui viemos, e então, genericamente, vou começar pela receita. Vou começar pela receita e dizer, ou melhor, eu vou pegar no documento da forma como está estruturado, porque como vê também não tive muito tempo para olhar para a sua versão final, se calhar até menos tempo, porque não tenho umas horas afetas aqui à preparação das reuniões de Câmara, mas o que é importante e está nesse preâmbulo e é relevante é a internalização da empresa municipal. É um ponto de partida determinante, mas o qual só está vertido no orçamento naquilo que se refere ao funcionamento das atividades internalizadas, que é do nosso conhecimento, e os respectivos custos de pessoal. Dizer também que a Lei das Finanças Locais continua com a mesma rigidez no que se refere ao apuramento da receita e no que se refere à forma de organizar o orçamento. Dizer que
nós demos prioridade, pegámos naquilo que era a lista daquilo que são as necessidades básicas para o Concelho de Castro Marim e isso simplesmente dá uma equação que não pode ser submetida à aprovação porque há um claro desequilíbrio entre as necessidades do investimento do município e as capacidades de gerar receita. Portanto, o nosso orçamento é na ordem dos 20 milhões de euros porque só conseguimos comprovar a esta data onde é que vamos buscar os 20 milhões de euros. Dizer que, neste momento, tal como já referi, estão em risco vários contratos, nomeadamente o Centro de Atividades Náuticas da Barragem de Odileito, contratos de financiamento. Estou a falar na lógica da receita, porque o orçamento agora tem que ser feito da seguinte forma. Apuramento da receita, e sabemos que não podemos chegar ao fim e equilibrar lá com umas vendas, ou com umas coisas, ou com uma receita estimada, ou até coisas que nós sabemos objetivamente que vamos receber, mas que não estão efetivamente contratadas. A exemplo, o Orçamento de Estado consigna para o município de Castro Marim uma receita em sede de IVA e que nós não podemos inscrever aqui porque o Orçamento de Estado ainda não está aprovado. É um exemplo. E estamos a falar, provavelmente, de 150 mil euros. Mas nós temos que colocar a despesa, mas não podemos colocar a receita. Portanto, tivemos que ir buscar a receita a outros meios do município. Porque isto também é muito interessante saber. Dar também estrutura de proteção do cordão dunar da altura, tal como referi, recebemos ontem uma missiva que face a todo o que foi explanado, se não fosse submetida uma despesa dentro de uma semana, a candidatura vai cair. Mas nós vamos conseguir submeter uma despesa, porque felizmente que no meio de tanta dificuldade, tanto stress emocional no município, ainda há colaboradores que conseguem pensar nas soluções. Redes de abastecimento de água também estão em fase de término, mas há uma verba que queremos alocar ao abastecimento de água do Pisabarro, mas isso implica uma alteração formal, substancial à candidatura, que só se pode fazer quando demonstrarmos a maturidade na execução desta, portanto, é o que estamos a fazer neste momento, mas já lançámos a obra, como sabem. Regeneração urbana do Paru, aqui em Castro Marim, temos uma verba alocada no plano de reabilitação urbana, que é basicamente para a envolvente a Casa do Sal, mas que agora vai ter menos cerca de 160 mil euros, porque fizemos também a candidatura para a muralha do Forte São Sebastião. A obra está feita, nós tínhamos a candidatura na medida 6.3, essa candidatura estava em overbooking, e o que significa que só um dia, quando houver a libertação de verba, é que recebemos o dinheiro. Como precisamos de receber dinheiro para efeitos de saldo de gerência a incorporar no orçamento em fevereiro de 2020, submetemos uma candidatura ao Paru para a muralha e, em princípio, essa obra vai ser financiada pelo Paru e envolvente a Casa do Sal vai ter um bocadinho menos de financiamento do previsto, porque os Parus, como sabem, têm um cheque virtual para cada município que tem estes planos, que são cerca de 11, na ordem dos 1 milhão de euros. Depois, a reabertura da porta este do Castelo de Castro Marim é uma das obras que está na 6.3. Nesta prioridade de intervenção 6.3 temos 3 obras. Centro de Atividades Náuticas da Barragem de Odileito, a Muralha e a Porta do Castelo. A única diferença é que o Centro de Atividades Náuticas da Barragem de Odileito não foi aprovado com overbooking, o que significa que se tivéssemos executado tal como nos propusemos à data da candidatura, teríamos tido o financiamento, o reforço de financiamento, porque não estava dependente da libertação de verbas. E as outras duas estão aprovadas com overbooking. Mas dizer que para a barragem, para o Centro de Atividades Náuticas, abdicámos da verba do Festival de Lucia para reforço dessa verba, porque era outra candidatura que tínhamos na 6.3. E se fizermos o Festival de Lucia em 2020, que não está consagrado na proposta aqui presente, mas temos um financiamento assegurado no âmbito do Interreg para ações nesse âmbito. Depois, contratos de empréstimos associados cujo prazo de resgate foi assumido no seu prazo limite. Nós já resgatámos os empréstimos, não os usamos, obviamente, mas as obras atrasaram e, portanto, temos que ter muita cautela na execução dessas obras. Já havia um prazo para resgate, foi maio, nós resgatámos e agora temos que executar as obras rapidamente
para que, quando começar a haver custos financeiros, também estamos a executar a obra, nomeadamente das ciclovias. Sabemos e conseguimos apurar hoje, em sede de IMI, a redução abrupta que temos de 1,5 milhões e vou fazer uma proposta à Câmara Municipal para que votemos uma moção junto do Governo da Nação para que o AIMI, que é o Imposto Extraordinário, mais conhecido pelo Imposto de Mortágua, reverta também a favor de investimento público nacional a favor dos municípios. Isto porque, vou-vos dar um exemplo, existe um contribuinte líquido, que é o maior contribuinte líquido de Castro Marim, que em sede de IMI paga 230 mil euros ao município e a IMI paga ao Estado por ano 1 milhão de euros. Esse imposto e não vem 1 euro que seja desse AIMI para os cofres do município. Esse é um imposto altamente injusto para o Algarve, particularmente para o Algarve, porque o AIMI é para quem tem património. E quem tem património, não interessa onde é que o património está. E o imposto vai diretamente para o Estado. Sim, para reforçar a segurança social. Curiosamente, serviço do Estado que tem aumentado o seu déficit com uma redução abrupta do desemprego. Não sei como é que isto é possível neste Portugal, mas há de haver uma explicação económica para a qual eu não tenho capacidade. E Castro Marim, os grandes contribuintes pagam mais de AIMI ao Estado do que IMI ao município. Este é o exemplo claro. Um contribuinte que paga 230 mil euros, quero dizer que há poucos em Castro Marim que pagam isto, conseguem compreender quem será, são empreendimentos grandes, 230 mil euros ao município, paga 1 milhão da AIMI ao Estado. Este imposto foi criado em 2017. E o Estado, o que é que dá a Castro Marim? Zero. Portanto, quando se fala de que o IMI, quando se baixa, e os ricos e os pobres, o IMI é a receitazinha que o município consegue gerir para os seus investimentos e ninguém nos compensa do contrário. Depois dizer que também não temos os 5% do IRS, como sabemos, mas que foi uma decisão da Câmara Municipal, e temos a famigerada redução abrupta das transferências de Estado por sermos dos concelhos que mais capita, que mais recebe imposto por habitante, porque temos muita segunda habitação. Ou seja, todo o IMI que coletamos pelos 7 mil habitantes que somos, é muito por habitante. Mas importa dizer é que a soma do IMI com as transferências de Estado é equivalente àquilo que o Estado transfere, por exemplo, para um concelho como Alcotim. E, portanto, não podemos brincar com o IMI. Gostaria muito que o IMI de Castro Marim fosse 0,3, mas curiosamente também a administração pública olha para nós como pequeninos e dita-nos a esta nossa condição de pequeninos. Dizer que os coeficientes de localização de um empreendimento num concelho de Tavira, o empreendimento de golfe, é de 3,4 e o mesmo coeficiente de localização num empreendimento relevante do concelho de Castro Marim é 2. Significa que a mesma casa vale lá, para efeitos de imposto, vale 3,4 vezes em relação à base e em Castro Marim vale 2, até muito mais próximo do mar. São coisas que olham para nós pequeninos, coitadinhos, não podem ter e não há aqui critérios. A Câmara Municipal vai reclamar sobre esta posição e a forma como estão a ser criados os coeficientes de localização, porque a política do município é baixar para 0,3 o IMI. Mas temos que ser justos nos coeficientes de localização, porque qualquer pessoa que vá ao site das finanças, tiver essa curiosidade, vai ver quais são os coeficientes de localização a partir de Tavira. Completamente diferentes destes pequeninos que são o Sotavento. Portanto, é pequeninos, pequeninos, pequeninos e são ditados e são obrigados a continuar a ser pequeninos. E nós temos instrumentos na nossa mão e os coeficientes de localização não dependem da vontade do município. Iremos trazer uma proposta à Câmara para que a Câmara também tente reclamar sobre esta posição que a administração está a ter, injusta, em relação aos demais municípios. Não é só em Castro Marim, os outros concelhos, Alcotim, mas são realidades completamente distintas. Dizer que temos um grande desígnio importante, que é a recolha de resíduos sólidos urbanos, e que, infelizmente, o orçamento não é de forma inconsciente, é com uma dor atroz e com uma consciência difícil, não conseguimos transpor para o orçamento de 2020 um plano de investimentos mínimo
para considerar o sistema de recolha de resíduos sólidos urbanos como quereríamos. Porquê? Nós, só quando ajustarmos o tarifário, que saiu uma norma do ERSAR, que estamos sujeitos neste momento a uma multa por não ajustarmos o tarifário ainda, é que no fim do ajustamento do dito tarifário é que conseguiremos incorporar o investimento, porque não temos margem para adiantar ao serviço e o serviço depois nos compensar. No entanto, mesmo assim, está no mapa de pessoal, todos os lugares que ali estão são aqueles que já a Câmara teve a oportunidade de se pronunciar para começar a reforçar a máquina e saber que todo o serviço neste momento está a ser assegurado pela capacidade instalada na Câmara Municipal. Equipamento que existia na Câmara Municipal, recursos humanos foram contratados, mais 5 motoristas, mais 5 cantoneiros de limpeza, mas a viatura cujo concurso ainda não saiu há de chegar só a meados do ano que vem e, portanto, este é um ano particularmente muito difícil, que seria interessante termos a capacidade de fazer um plano de investimentos já para que daqui a um ano tivéssemos os equipamentos, temos as pessoas, mas os equipamentos com os quais as pessoas operam são velhotes, têm 20 anos, alguns têm 25, outros têm 30 e, portanto, os custos de manutenção e de reparação também são elevados. Mas este é um assunto que, se tudo correr bem, se estivermos unidos nessa missão, deverá originar uma revisão ao orçamento um bocadinho ali mais à frente, quando tivermos a adaptação do tarifário conforme as orientações do ERSAR e o plano de investimentos associado. Depois, dizer também que temos o plano pormenor número 1 da altura, que existe uma anuência, uma concordância generalizada, tal como já expliquei na reunião anterior, dos proprietários que têm lá os seus lotes consignados. Temos alguns lotes daqueles que foram expropriados sobre os quais não temos dúvidas nenhumas, cujo processo de expropriação chegou ao fim e a matriz, neste momento, a engenharia financeira que está pensada é colocar exclusivamente esses lotes à venda, portanto, só de um dos 3 que tinham processos em tribunal, porque houve um que terminou por acordo final, e os outros 2 irão ser os outros 2 processos irão verter-se também no orçamento num procedimento à parte, como receita expectável, ou por negociação, ou por venda. Portanto, estamos a estudar juridicamente a forma de incorporar essa receita, por isso não vem aqui vertida, porque houve desenvolvimentos no pensamento e na forma de apresentar esse plano. Mas dizer também que há de vir aqui à Câmara uma proposta de alteração de um cronograma de contrapartidas da Verde Lago, de forma a ajudar-nos a conseguir a receita, a tesouraria, não é receita, a tesouraria necessária para concretizar estes projetos para a altura, com um compromisso claro que todas as contrapartidas são para executarem à altura. Virá, em princípio, dentro de 15 dias, com o contrato necessário para o desenvolvimento do plano pormenor da Verde Lago, a alteração ao plano pormenor, cuja período de audiência, a participação preventiva terminou segunda-feira. Portanto, o plano pormenor da altura é uma prioridade nossa. Queremos que toda a gente fique tranquila, feliz com esta solução. Quer responder ao PCP, o Partido Comunista de Castro Marim, que fez uma missiva e um pedido de esclarecimento, temos muitos pedidos, ainda bem que há esta participação, quer uma intervenção imediata no acesso à escola, mas dizer que esse acesso à escola está integrado neste dito plano pormenor número 1 da altura e estamos disponíveis para disponibilizar a estas pessoas que se movem, estão a criar um movimento para pugnar pela realização dos acessos à escola, estamos disponíveis para disponibilizar o plano e as condições da sua concretização. Agradecer mais uma vez aos proprietários que, depois de muito magoados com a Câmara Municipal, estão a demonstrar claramente a sua vontade que isto se concretize, e agradecer também aos demais que também têm a disponibilidade para, com o município, arranjar soluções que vão ao encontro e que nos faça fechar esses processos que estão em tribunal.
Ciclovia 122, temos que terminar a fase de obra, mas a parte de iluminação é um reforço de candidatura que está feito, mas não está aprovado, está aprovado informalmente e que a AMAL ainda não aprovou formalmente e, portanto, a parte da iluminação será objeto também de cofinanciamento e será um sistema completamente independente da energia elétrica por terra e será dependente exclusivamente de energia solar. Mas que não está aqui vertido porque temos que esperar a aprovação da candidatura no dia que a reprogramação da dita candidatura acontecer, nós voltamos a incluir esse investimento. A ciclovia 125/6, a obra está lançada, tem o PAMU, já expliquei, não vale a pena falar mais sobre o assunto. Rede de abastecimento de água da Maravilha, Matos e Rio Seco, também tem a obra toda incluída na proposta de orçamento para 2020 e o que implica um esforço físico financeiro do município também relevante, próprio. O alargamento da queijaria do Centro Multiusos do Azinhal está como verba não definida porque também ainda nos falta o modelo da despesa, da receita face à despesa. O lançamento de concurso para a abertura da Porta de Castelo também já falei, neste momento aguarda a aprovação final da Direção Regional da Cultura do projeto de arquitetura. Falei ontem mesmo com o Sr. Diretor de Serviços que diz que o parecer vem favorável, que há condições para ser emitido. Outra grande área que está como não definida, mas que é determinante aqui em termos da proposta de orçamento, que é a manutenção dos caminhos agrícolas. O parque de autocaravanismo de altura, que a proposta é de construção e exploração. Isto é uma forma de libertar esforço financeiro do município e nós também não temos grande capacidade para andar a explorar as estações de serviços de autocaravanismo, portanto o projeto está fechado, pedimos uma desafetação da REN para este efeito. E penso que também não precisa ter verba inscrita no orçamento, precisa é que esteja no orçamento para que se possa lançar o concurso. A pavimentação do Azinhal está aqui porque ainda representa um peso financeiro significativo, como sabem, foi sem financiamento, tal como o de Leite. Dizer que estas duas obras, no seu cômputo geral, representam 450 mil euros de receita própria do município, sem qualquer cofinanciamento comunitário. Estamos a fazer o projeto para o reservatório do Azinhal, o que é premente e urgente. Temos a fazer o projeto, já temos o projeto para a Almada de Ouro e temos a ver se conseguimos negociar no âmbito das contrapartidas do empreendimento que também está em cima da mesa a execução do dito acesso. Envolvente a Casa do Sal também não podemos deferi-la mais, vai cair toda no orçamento de 2020. Temos a intervenção do espaço público degradado de crescimento de árvores ajustadas, portanto precisamos de fazer uma intervenção, temos uma verba curta, mas em sede de saldo de gerência estamos a pensar reforçar estas verbas. E dizer que considerámos, no ano passado tínhamos tirado os dias medievais do orçamento e deixámos pendurados e dependentes do saldo de gerência, se assim houvesse e se a Câmara entendesse, mas desta vez fizemos um outro exercício. Vamos reduzir a despesa nos dias medievais ou só há aumento de despesa, ou só se volta a repor os valores da despesa se vier uma proposta técnica fundamentada dos serviços para o novo pressário ou a nova forma de ter receita. Porque num período em que temos que decidir, fazemos obras que estão cofinanciadas ou continuamos com políticas culturais, desportivas e sociais importantes, mas que podemos sacrificá-las um bocadinho a favor deste grande impacto das obras no orçamento de 2020, mas este ano assumimos que temos que arranjar forma de reduzir o déficit dos dias medievais. É um compromisso que está no orçamento, tal como nas despesas com os demais eventos. Temos também outras candidaturas em fase de aprovação que não têm a verba inscrita porque a candidatura não está aprovada e, portanto, se nós colocarmos lá a obra, significa que tínhamos
que pôr receita municipal própria de IMI e transferências de Estado, e não temos margem para isso, nomeadamente para a intervenção na piscina municipal, na área de eficiência energética, dado que temos um consumo elevadíssimo de gás e de eletricidade em vários equipamentos, e fizemos uma candidatura para ter soluções alternativas de aquecimento e iluminação de alguns espaços que se consideram viáveis. Nem todos são viáveis, face à sua complexa estrutura. Pavimentação de novos caminhos, a exemplo da Estrada da Cabeça da Junqueira, intervenção de toda a rede de abrigos de autocarros, novos contentores de recolha de RSUs, sinalética de estradas municipais. Isto tudo está dependente de todas as outras fontes de financiamento que temos que conseguir. Artéria nascente poente de alturas por operações, é um desígnio antigo, mas existe um processo de licenciamento em curso que a Câmara Municipal solicitou como contrapartidas a execução de alguns acessos e melhoramento da rede viária da freguesia de altura, e o proponente, se houver condições para aprovar esse projeto, irá executar essas contrapartidas. Então caberá à Câmara o valor das expropriações e, portanto, tem que estar aqui devidamente evidenciado e temos que arranjar a solução para o fazer. Renovação de viaturas e máquinas, tal como já falámos, tem nos vários setores, águas residuais, resíduos sólidos urbanos, pintura dos edifícios da habitação social da altura, o cemitério de Aldoleite, que é embora não seja um equipamento ou uma infraestrutura, nem sei como designar, é um espaço propriedade do município de Castro Marim, é uma responsabilidade do município de Castro Marim e é da Junta da Freguesia de Aldoleite, está sobre a égide e jurisdição e gestão da Junta de Freguesia de Aldoleite. Mas, tal como no Azinhal, temos que trazer uma proposta à Câmara para apoiar a ampliação daquele cemitério, que neste momento corre sérios riscos, já não tem mais capacidade para levar para a sua última morada os seus residentes e seus fregueses. E, portanto, embora não seja uma obra direta do município, é uma responsabilidade financeira que temos que assumir. Temos o projeto de requalificação de envolvente do Castelo, não podemos estar à espera do grande projeto do Castelo de Castro Marim, aquilo que chamamos às voltas do Castelo precisa de facto de uma intervenção. Temos que lançar novamente a empreitada da estação elevatória da Quinta do Sobral, foi lançada 3 vezes, a obra fica deserta, não há nenhum empreiteiro que se interesse em fazer pequenas obras, mas é um problema que temos ali para resolver e temos que continuar a tentar, temos que subir preços base, o valor, entretanto, há de ser o dobro daquele que se estima inicialmente, e coisas difíceis de perceber, mas que acontecem. O processo da revisão do PDM também está em suspenso uma parte que é a aquisição de cartografia, cujo procedimento vai ficar dependente também do saldo de gerência e de outras fontes de financiamento. E depois também temos em sede de IMI que tomar decisões importantes. O IMI, como sabem, sempre foi de 0,4 neste município de Castro Marim, até ao dito momento, histórico momento, em que não se votou IMI em tempo e, por força da lei, tivemos um 0,3 e no ano seguinte, por força da maioria PS-CM1, tivemos outra vez 0,3. E, portanto, isso tudo significa uma perda abrupta na ordem de 1,5 milhões de euros nas estruturas de financiamento do município. Tal como fizemos o ano passado, sei que as pessoas já não me podem ouvir que falo muito, mas eu continuo com a mesma convicção que temos que ser responsáveis e temos que chamar a responsabilidade dos seus decisores. Iremos trazer uma proposta em que nos iremos comprometer em financiar o diferencial dos 0,35 ao outro ponto que for, que é uma forma de compensar o dinheiro todo que perdemos, já que todos queremos apoiar o Lar da Santa Casa de Misericórdia, o Lar da Altura, o PEM, a Proteção Civil, o Polo Desportivo, a Queijaria, etc., etc., temos que saber onde é que vamos buscar os ovos. E os ovos tem que ser feito de uma forma responsável. Sabemos que o IMI não é uma receita que não se pode consignar, mas podemos assumir politicamente um compromisso que, se este for este IMI, é para este fim que nós o vamos aplicar. E nós vamos trazer uma proposta política, novamente nesse sentido, e espero que haja essa consciência. E atenção, não é para pensar para a frente, é para recuperar o de trás. Estas duas propostas, do que aconteceu ano passado e do que acontece este ano, não recupera o que perdemos do 0,3 para o 0,35. Já nem falo do 0,40. Depois dizer também que no âmbito da proteção civil
E eu agora tive também a oportunidade de perceber o Sr. Comandante Distrital da Proteção Civil e nós não podemos brincar com um assunto tão sério quanto este. Nós precisamos ter instrumentos autónomos de financiamento de uma estrutura mínima ligada à Proteção Civil. A responsabilidade é do município. Há um plano que foi aprovado pelas entidades todas competentes e também passou pela Assembleia Municipal. Este plano tem meios lá alocados para os quais nós não temos tido consciência nem a responsabilidade na decisão de alocar meios financeiros para a sua concretização. Eu voltarei na parte que me toca enquanto técnica, ou consciência mais técnica, voltar a fazer a proposta, evidenciar essa responsabilidade. Os políticos, dos quais eu também visto esse papel, espero que consigam perceber o argumentário técnico e a responsabilidade que está em cima dos ombros do município de Castro Marim. Engane-se aquele que é só do Presidente da Câmara, porque se houver propostas que forem chumbadas, a responsabilidade é de quem as consegue reprovar. E na Proteção Civil, no âmbito da Proteção Civil, existem coisas que nós temos obrigatoriamente que assumir. Os bombeiros de Vila Real de Santo António e Castro Marim não podem estar dependentes da nossa boa disposição, da nossa interpretação da linha A, B e do regimento e dos 5 dias e dos 2 dias. Temos que dar estabilidade ao Corpo de Bombeiros de Vila Real de Santo António. E como tal, temos que ter um mecanismo, uma receita estimada e uma consciência política se vamos ou não vamos apoiar. E, portanto, nós apoiamos este ano em 100 mil euros os bombeiros, mais uns protocolos paralelos, mais os serviços que pagamos para os dias medievais, mas temos uma responsabilidade de apoio grande aos bombeiros de Vila Real, porque também não podemos só exigir. E o dispositivo está montado e no dia que queremos acioná-lo também queremos que eles estejam lá. E nós temos de saber que todos nós funcionamos motivados e não podemos estar a pensar todos os meses se vamos ter dinheiro para o ordenado ou não vamos ter dinheiro para o ordenado. Portanto, os bombeiros é aqui uma prioridade que vem inscrita na proposta em sede de IMI, queremos ou não queremos os bombeiros municipais, os bombeiros voluntários de Vila Real de Santo António de Castro Marim e se queremos ou não queremos assumir essa responsabilidade. Eu quero e penso que os demais também assim quererão. Depois também temos, dependente dessas receitas que nos foram cortejadas e temos que a responsabilidade de assumir ainda no âmbito da Proteção Civil, verba de 28 mil euros para a comparticipação do protocolo de cooperação para o dispositivo especial de combate a incêndios rurais a nível do Algarve. Depois temos mais 150 mil euros para ações de manutenção e limpeza de faixas de interrupção ou de gestão de combustível no âmbito da floresta. E isto é um bocadinho daquilo que é a nossa responsabilidade, porque o Concelho de Castro Marim tem muitos aglomerados e há uma responsabilidade que impera, que é a limpeza dos aglomerados até 100 metros, e caso não seja feito pelos particulares. E nós não podemos depois dizer que mandámos umas cartas e que os particulares não fizeram. Isto foi uma armadilha, foi feita em termos jurídicos, que provavelmente sem uma má vontade, ou para pensar que isto é que iria levar as pessoas a limpar, não está a levar nada, a motivar nenhuma das pessoas a limpar os seus terrenos, salvo algumas exceções, e acontece é que o peso está sobre os municípios, e depois os municípios logo vão ver como é que cobram isso aos particulares. Isto é uma falácia do sistema que foi montado. Curiosamente, a Secretaria de Estado, e por pena nossa, a Secretaria de Estado das Florestas até deixou de existir. Criou a lei e agora deixou de existir neste novo governo. Portanto, a lei está feita, desunhem-se, e portanto nós, no município de Castro Marim, não podemos ser inconscientes e temos que perceber muito bem quais são as implicações desta lei e não podemos simplesmente dizer, não faço, não tenho meios. Temos que arranjar os meios. E temos que dizer às pessoas, todos os residentes, que nos estão a obrigar a fazer isto. E os meios não são 150 mil euros. Para limpar toda a área, estamos a falar na ordem dos 600 mil euros, que imperam-se com essa mesma lei para o município de Castro Marim. E receita, zero. Depois vou dispensar de falar das candidaturas todas aprovadas. Estão cerca de 8 milhões de euros com investimento total aprovado, estão cerca de 940 mil euros com investimento em fase de aprovação. Em sede de IMI temos cerca de 2,8 milhões de euros de IMI e transferências de Estado também na mesma ordem. O orçamento, como sabem, é de 20 milhões, portanto basta fazer uma continha, só temos IMI,
transferências de Estado, onde é que vamos buscar o resto do financiamento. Temos também a venda da água e do saneamento e dos resíduos, e já temos um alerta do ERSAR que não podemos continuar com a mesma tarifa dos resíduos. Nós sabíamos disso, foi uma discussão subejamente trazida aqui para a mesa em sede de discussão se transferimos ou não transferimos para a empresa municipal, e portanto agora temos uma entidade externa que, e nós também temos que fazer mais investimento. À medida que vamos fazer mais investimento, a amortização desse investimento implica um diferencial maior entre a receita e a despesa, e isso é proibido. Portanto, é uma obrigação, estamos a estudar, vamos trabalhar muito, espero que tanto quanto aqui no orçamento, e infelizmente os atos são sempre os mesmos. Os sacrificados para esta nova missão são sempre os mesmos e terá que acontecer até dia 15 de dezembro. Do Fundo de Equilíbrio Financeiro, dizer então que temos cerca desses 2.700.000 euros em termos de corrente, capital temos 305.000 euros e temos uma compensaçãozinha que o Estado nos dá de 151.000 euros, que é pelo mecanismo que temos, já que somos pequeninos e não temos capacidade de andar ao mesmo ritmo dos outros, tem uma compensaçãozinha que decorre da Lei das Finanças Locais. Eu digo compensaçãozinha porque quando nos obrigam a limpar caminhos e custa cerca de 600.000 euros, quando nos obrigam a assegurar transportes que nos custam 200.000 euros, quando nos obrigam a fazer uma série de coisas por 150.000 euros face às obrigações, não é compensaçãozinha nenhuma. Pronto, em termos de FEDER está devidamente desagregado quais são os fundos, as candidaturas, e dizer que vai ser um ano que eu gostaria muito que nos concentrássemos em várias coisas importantes para o desenvolvimento de Castro Marim. Plano pormenor da Verde Lago, que implicará, se tudo correr bem, início de obras em 2020, meados de 2020, tanto no loteamento como no hotel. Espero que estejamos todos unidos também nessa missão, será bom para todos. O efeito desse investimento será muito importante para o Concelho de Castro Marim, mas também para o Sotavento e para o Algarve. É um hotel de 5 estrelas de referência. Temos o Núcleo de Desenvolvimento Turístico do Castro Marim Golf, que está a andar a um ritmo mais lento, não é um cronograma tão apertado. Temos o Almada Dor Clube, que temos tido reuniões com o promotor, que se não forem tomar medidas drásticas com o novo regite, e vai cair, ou seja, os lotes urbanos, que são os grandes contribuintes líquidos em sede de IMI, e agora já podem perceber a conversa de há pouco, vão transformar-se em rústicos, que significa que várias coisas, perdemos esse sonho que é a Almada Douro e também perdemos um contribuinte líquido importante para as finanças do município, mas não é esse o que nos deve mover em primeiro lugar, que até abdicaríamos dessa receita caso de facto a atividade económica para ali programada se desenvolvesse. Vão apresentar numa proposta de alteração do plano, esquecer aquela dimensão do golfe, querem abandonar a questão do golfe, querem transformar aquilo num eco-resort mais turístico. Estamos também concentrados na emissão do alvará final do hotel aqui em Castro Marim, que se tudo correr bem ainda acontece este ano, e tal como o Hotel da Maravilha, que se tudo correr bem ainda acontece este ano. E é com isto, com dinâmica económica, que nós conseguimos inverter esta regressão do investimento no Concelho de Castro Marim. Uns puxam pelos outros e, portanto, precisamos estar felizes, com boa vontade, com energia, com motivação, para estarmos ao lado dos promotores para as coisas acontecerem. Mas também temos que, obviamente, cumprir as leis, os preceitos, essas alíneas todas, que é a nossa obrigação. Mas é um ponto fulcral, é um momento fulcral de viragem do Concelho de Castro Marim. Em altura precisa de investimento sério e capaz, mas tudo está interligado. Plano de pormenor número 1 da altura, Verde Lago e requalificação da Rua da Lagoa, e tudo isto está interligado. Não vou explicar aqui toda esta engenharia financeira, mas dizer que os alvarás destes empreendimentos já deram receita ao município em 2010. O alvará da Verde Lago representou cerca de 2,5 milhões de euros de receita
para o município e o da Almada Douro cerca de 3 milhões. Sabem o que é que isto significa? Que nós agora temos que arranjar soluções, queremos é que eles de facto desenvolvam atividade, já recebemos essa verba em tempos, mas agora temos que levá-los a dar outras contrapartidas, que é o caso específico da Verde Lago, que isso está em cima da mesa à altura, e isso, se tudo correr bem, assim acontecerá. E, portanto, dizer que este orçamento é altamente limitado por estas grandes obras, tudo o resto é importante, a ação social, manter os apoios no âmbito da ação social, na área da educação, nas férias ativas, mas tivemos que cortar em tudo o que é importante, obviamente, mas que temos que fazer uma certa retenção em 2020 e, por último, falar sobre as transferências de competências para as juntas de freguesia. Eu não estou esquecida e deixei por último, porque de facto saiu uma nova lei, a lei das transferências de competências, e curiosamente nós fizemos uma reunião prévia muito rápida em agosto ou setembro, não me lembro muito bem, porque as juntas tinham um prazo para se pronunciarem se queriam ou não receber as competências já, em 2020 ou 2021, ou iniciar o processo de negociação com a Câmara Municipal. Foi, de facto, uma reunião pouco preparada, mas uma reunião muito consciente por todas as partes, ou a conversa que tivemos com cada Presidente de Junta, é que não temos condições de fazer acordo nenhum à pressa com as juntas de freguesia, porque a dita lei está formatada para grandes juntas, para juntas que têm quadros de pessoal, para juntas que têm armazéns, e, portanto, agradeço a consciência de todos os senhores presidentes de junta que não tiveram nenhuma arma à cabeça para dizer que não aceita, pelo contrário, foi as suas juntas que decidiram da não aceitação já, porque todos são conscientes que aquilo não é assim tão simples de concretizar. Queremos aprender com os outros, mas mais do que aprender com os outros, temos que ver como é que vamos fazer e com que verba. A verba que vai ser transferida para as juntas será, que também aprendi, porque lá está, mais uma vez estamos sempre a aprender, será feito diretamente das receitas do município, será do IMI. Portanto, os senhores presidentes de junta passam a ter uma responsabilidade maior cada vez que se falar do IMI, porque a concretização das suas transferências, dos seus sonhos, e as juntas serão mais eficientes em algumas matérias, eu não tenho dúvida, a questão da limpeza da rua, daquele jardim, mas temos que olhar para as nossas juntas. Quem é que lá tem para efetivamente fazer? E nós também não temos quadro de pessoal. Portanto, os senhores presidentes compreenderam este argumentário. As propostas que levaram cada junta, penso que foram muito semelhantes, e não houve aqui cor político, houve aqui bom senso e razoabilidade. Exceto na junta de Azinhal, que o senhor presidente levou a proposta no sentido de não aceitação e o senhor secretário e tesoureiro PS e CM1 querem as competências. Portanto, votaram contra a proposta do Sr. Presidente. Não sabemos o que é que isso vai significar. Portanto, nós até colocámos mais verba nesta rubrica. Nós nem sabemos como é que a vamos executar, mas estamos a trabalhar e estamos de clara boa fé, porque gostaria mesmo que as juntas tivessem competências. Sabe porquê? Porque quando nós transferimos a responsabilidade para o outro, ambos puxam, uns puxam pelos outros. O município deixa de se poder lamentar, mas a junta também deixa de se poder lamentar. E vice-versa. E eu acredito que nesse regime de forças vai trazer coisas positivas para a higiene urbana, para a manutenção dos jardins, para as licenças do espaço público, por todas essas áreas que estão suscetíveis na delegação de competências. Portanto, esta verba que está para o Azinhal, nós nem sabemos se podemos continuar com o acordo de execução que está em curso. Portanto, quem decidiu há de ter a consciência do que é que decidiu. Não sei como é que vai fazer agora, mas as outras juntas, vemos no início de janeiro, não me lembro se agora ficou no final de dezembro ou início de janeiro, vamos fazer uma nova reunião. Já fizemos uma reunião agora, mas para preparar a transferência de competências
para o início de janeiro de 2021. E é preciso trabalhar muito. Isto parece que é lá longe, mas é preciso trabalhar muito porque temos que demonstrar a eficácia e eficiência. Portanto, desculpem, eu pensava, vinha preparada para que pudéssemos discutir o documento e para a próxima reunião já me escuso de voltar a falar no documento e, sendo assim, os que querem discuti-lo, no caso do Dr. Dinísio, o engenheiro Vítor, porque a vereadora já se declarou fora deste processo, pergunto se há alguma questão que gostariam de... Sim, se faz favor. Eu é só para ter aqui algum... Sobre o documento em si, pois obviamente já tínhamos falado, as grandes restrições e condicionalismos que este documento tem, fruto da perda de verbas de receita a anos retrasados e da execução de obras públicas a anos retrasados e que condicionam agora o ano 2020. Mas gostava de dizer uma coisa, porque obviamente não pude deixar de perceber aqui algum suspiro quando se fala aqui que a questão fundamental é o IMI. Falo suspiro, obviamente estava aqui ao lado da vereadora Célia e consegui perceber que há realmente, e em parte também tem razão, há realmente aqui uma dependência muito grande daquilo que é o IMI, mas é o que temos. É verdade que estas grandes obras de construção civil, chamemos assim, que é o Verde Lago, que é o Almada Douro Investimentos, que era também o Quinta do Val, isto era fruto de uma ideia geral que havia naquilo que era o empreendedorismo e a construção civil final dos anos 90 e início deste século. E, portanto, dependiam do Golfo, dependiam de toda uma estratégia. Infelizmente, e é verdade, infelizmente, por exemplo, no caso da Almada Douro Investimentos, que foi um projeto que começou em 88, em 96, no início de 96, tinha o plano de pormenor publicado em Diário da República, com as urbanizações todas que lá queria construir. Isso foi viabilizado aqui pela Câmara, como tinha que ser, era um projeto de peso, importante, estruturante. Infelizmente, depois, no final de 96, veio o senhor famoso secretário de Estado, José Sócrates, publicar uma rede Natura 2000 que impossibilitou as construções, a edificação junto das margens e que, portanto, levou a que esse projeto ficasse entalado. Veio depois, neste século, a própria Câmara Municipal, independentemente de ter recebido as receitas, tentar viabilizar também, dar um bocado de motivação a esse projeto, tentando, através do plano de urbanização do Azinhal, permitir uma estrada circulante para que pudesse beneficiar, portanto, esses empreendimentos e criar aqui condições que os empresários entenderiam ser necessárias para poder desenvolver os seus projetos. Isso foi feito, infelizmente, veio a crise da construção civil, portanto, isto são coisas atrás de coisas e as coisas, infelizmente, não evoluíram. Portanto, a questão aqui, a base da receita, aquilo que podemos pensar a receita na base da construção civil é complicada, as coisas levam o seu tempo e hoje é verdade, existem alguns apontamentos das Retures, das Verde Lagos, que com o esforço da Vice-Presidente, muito do esforço da Vice-Presidente, a questão do plano pormenor da altura que está a ver se as pessoas se juntam todas para se resolver. Portanto, isso são fontes de receita importantes, mas é óbvio que não podem ser colocadas em orçamento porque não existem ainda, hão de existir, a ver se conseguimos. E, portanto, o que é que retorna? Retorna que nós, para fazermos face à despesa, temos que ter verba em sede de IMI, não há outra. E ainda não recebi uma indicação ou uma proposta, a Câmara Municipal não recebe uma indicação, olha, vão por ali que ali está dinheiro. Não há. E, portanto, quando nós estamos a falar, e ainda agora a Vice-Presidente vai falar da questão da proteção civil, Vila Real Santo António cobra €1 por contrato de água. São 20 mil contratos, são 240 mil euros por ano. Uma cidade com 100 mil habitantes, a 1.200.000. Castro Marinho, 7 mil contratos, são 86 mil euros. Não chega sequer para as necessidades dos bombeiros de Vila Real Santo António e Castro Marinho. E, portanto, a gente tem que perceber que se queremos ter um dispositivo que sirva à população, que temos que ir onde é que podemos, que é os IMIs. A questão, esta parte aqui da limpeza da vegetação, da gestão de combustível,
não é? É uma parte que me toca, obviamente, como vocês sabem, tem esse ploro e tem essas responsabilidades a nível de proteção civil. Há uma coisa que é a limpeza das faixas ao longo das estradas municipais, naquilo que são as faixas de interrupção de combustível. Está no plano, temos que as fazer, vamos fazendo. Devíamos fazer 10 metros, fazemos 8, vamos fazendo. Fazemos com os fundos comunitários do CNF, do Fundo Florestal Permanente, que não são muito fiáveis, mas vamos fazendo. Agora, em torno dos aglomerados, que é aquilo que a Sra. Vice-Presidente estava a falar, em torno das aldeias, chamemos assim, não é? O que diz a lei é a Câmara Municipal poderá substituir o proprietário. Poderá. Mas o Orçamento de Estado que é aprovado, vem lá, tem uma diferençazinha de forma verbal. E, portanto, se a pessoa não fizer, nós temos que ter. E, portanto, e como é que temos que ter se não sabemos quantas áreas? Vamos considerar todos os aglomerados, todas as circunferências de 100 metros lineares à volta dos aglomerados? Isso eram 3 milhões. Portanto, nós temos que ter a consciência de que temos pelo menos que ter os mínimos dos mínimos naquilo que é a nossa capacidade de resiliência. E pesa a cada um dos decisores essa responsabilidade. Tenho dito. Muito obrigada. Não há mais alguma questão? Não havendo questões, eu vou colocar o documento à votação. Quem vota contra? Senhora Vereadora, se me permite, nós votamos contra, não ao orçamento em si, mas ao procedimento que foi todo feito e que está plasmado na declaração de protesto. Muito bem. Quem se abstém? Aprovado por maioria, e acrescente-se, por favor, a declaração de protesto à ata. Muito obrigada. O público não há. Eu não vou estudar o regimento, como se vê. Não sei se o digníssimo público tem alguma intervenção a fazer. Não havendo, agradecer a vossa presença. Amanhã é o dia de todos nós, todos os santos. Permitam-me a brincadeira. Existe uma série de festividades no Conselho, promovido por juntas e por coletividades. É importante a nossa participação. Existem também eventos desportivos, a começar hoje com um torneio de futsal no pavilhão municipal e, portanto, encontrar-nos-emos por aí este fim de semana, se Deus quiser, e estivermos todos felizes, e espero eu, a sorrir. Vou pedir para ler a minuta data, por favor. A proposta 299 das grandes opções do Plano Orçamento e Mapa Pessoal para 2020 foi aprovada por maioria. 2 votos contra das vereadoras do Partido Socialista entregaram uma declaração de protesto para ficar apensa à ata e fazendo dela parte integrante. Alguma questão mais? Então, está aprovada por unanimidade a minuta data. Muito obrigada.